Oi, gente! Vamos começar a entrar aqui ao vivo, né? Na nossa live de hoje. Enquanto isso, eu vou organizando tudo aqui direitinho. Tela travada, não trava a tela na internet. Vamos lá. Sonhos, emancipação da alma. Oi, Bo! Oi, Amélia! Martins Lachey! Sinara, sejam bem-vindos! Tô fixando aqui o tema, viu, gente? Só um momentinho que eu tô organizando aqui. Cadê? Fixando o tema. Fixar comentário. Pronto, sonhos, emancipação da alma. Oi, Amelinha! Boa, seja bem-vinda, Sinara. Quem mais entrou aí? Que tem uma quarta pessoa que tá aí que eu não tô conseguindo ver. Vou avisar aqui que estou ao vivo. Avisei pra galerinha que estou ao vivo. Cadê aqui? Vou fazer mais um apoio. Moca Mineira, seja muito bem-vinda. Cadê, gente? Deixa eu organizar aqui. Pois é, cadê a Belinha? Vamos fazer, Amelinha, um teste. Tami, bem-vinda, minha linda. Gente, deixa eu ver essa luz aqui, tô me sentindo tão apagadinho aqui, peraí. Ok. Amélia, vou fazer ligação com você, tá bom? Vamos lá, Amelinha Lachê. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Prontinho, dá uma baixada aqui. Fazer um apoio aqui. Prontinho! Oi, Amelinha! Deixa eu só consertar minha câmera. Certo, Graças a Deus deu tudo certo, né? Deus. Hoje a live sai. Prontinho. Estão me vendo, gente? Tá me vendo, né? Deu uma consertada aqui. Ainda bem, deu uma cortada aqui. Não corta a Pois budinha, não. é, estamos bem. Dani, bem-vinda. Melinha, deixa eu ver o Beto, bem-vindo. João, bem-vindo. Tami. Opa, já morri. Voltei. Então é isso, gente. Sejam todos muito bem-vindos, né? Hoje a gente vai estar falando de sonhos e emancipação da alma, como está aqui embaixo. Essa live tão cobiçada que todo mundo ficou esperando na expectativa ontem. Eu quero Boa pedir noite, desculpa. gente. Ah, Melinha, a gente sabe que essas coisas acontecem, né? E é Verdade. isso. É tecnologia. Então vamos fazer o seguinte, Amélia, né, vamos dar início fazendo a nossa prece inicial, porque tem muito conteúdo para falar, né? O tempo a gente sabe que é curto, passa rápido, então para a gente não perder tempo, a gente inicia com a prece final e ou prece final, prece inicial, e eu te convido a fazer a nossa prece inicial, tá bom? Ok, então eu convido a todos a acalmar os pensamentos, vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos para o nosso Criador. Isso. Então vamos Enquanto isso, deixa eu respirar. procurar. Ok. Vamos respirar e entrar em sintonia com os nossos mentores, mensageiros de Jesus. Deus, Pai de bondade e misericórdia, abençoa nossa live e fazei com que ela aconteça com auxílio dos nossos mentores espirituais. Abençoe cada um que está conectado com a nossa live, que possamos, Senhor Jesus, refletir a luz do Evangelho de Jesus. Deus, abençoa as nossas famílias, abençoa o nosso dia e especificamente abençoa a humanidade. Que todo o sofrimento que a humanidade está passando neste período, neste momento, que seja transformado moralmente para a evolução, para o progresso de cada um de nós. Maria, Virgem Santíssima, envolva-nos com teu manto de amor e de luz, agora, nesse momento e por todo sempre. Que assim seja. Então é isso. Seja bem-vindo, Tony, Marta, Lúcia. Sejam bem-vindos, Juliane, que estava aqui com a gente ontem. Gratidão por voltar e estar aqui conosco hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Né? Como já iniciei introduzindo aqui, a gente vai estar falando sobre sonhos, emancipação da alma. Nossa, tem tanta coisa boa, gente, para falar que essa live devia ser dividida, Mel, em duas etapas, assim, duas vezes. Voltou a internet. Porque é um tema muito bom,
né? Então, tem muita coisa para se falar, tava dando uma olhadinha e assim, embora a ciência fala sempre a mesma coisa, a psicologia, né? A questão espírita, espiritualista tem muito a acrescentar. Então é isso, né? Para a gente começar, vamos introduzir o que é sonho, né? Pelo que eu entendi, né? Eu posso estar lendo aqui também, mas pelo que eu entendi, sonho, né? Segundo a ciência, segundo Freud, que foi o que começou a trazer o conhecimento da questão dos sonhos, né? Ele diz que os sonhos, no caso, os sentimentos reprimidos no nosso inconsciente, né? Aquilo que a gente vê durante o sonho é justamente aquilo que a gente viu ou tem reprimido no nosso inconsciente, inclusive aqueles desejos ocultos, né? Segundo Jung, que é um discípulo do Freud, ele já vem dizendo na questão da psicanálise também, do psique, que os sonhos ele é uma interpretação do que representa algum sentimento humano. É o que faz parte, né, dentro do nosso psique, é alguma coisa que quer nos ensinar, nos mostrar. Né? É isso que mais ou menos Jung diz, e eu vou estar lendo também daqui a pouco. Já segundo a ciência espírita, o sonho é a emancipação da alma, é a gente lembrar do que o espírito vivencia no outro lado. Né? Só que existem todos os fatores aí, que existem 7 tipos de descrições de sonho, mas o mais importante da gente estar falando hoje são 3, que são o físico, fisiológicos, psicológicos e espirituais. Para introduzir, o fisiológico, gente, são aqueles sonhos, né, que a gente acaba tendo por uma influência do externo. Né? São aqueles sonhos que são influenciados pelo quarto, pela luz, pela roupa, pelo frio, pelo calor, né? Pela gotinha de água que está na cama. Então são sonhos que influenciam o teu sonho. Por exemplo, você sonha com neve, né? Ou sonha que está pegando fogo numa casa, ou sonha que o mar está avançando, né? Ou está com a questão de muita água dentro de casa. Na verdade, é o seu corpo avisando que você precisa fazer xixi, ou que a questão do seu suor, ou a questão da cama molhada, ou a questão do ar-condicionado muito frio. Então são sonhos fisiológicos que são influenciados pelo externo. Os psicológicos são os sonhos influenciados pelo nosso emocional. São aqueles problemas externos que a gente traz, né, que fica preocupado antes de dormir, problemas de família, traumas de infância, que vai influenciar na sua psique e vai trazer ao seu subconsciente essas imagens. E os sonhos espirituais, que é tudo, a ciência, claro que ela não vai dizer porque ela ainda não entende a questão espiritualista, claro que ela está chegando perto, mas a ciência, ela ainda não acredita muito, ela acha que é um caso de alucinação, as imagens espirituais que a gente tem. Mas a doutrina espírita, e como outros pesquisadores já trazem, né, existe o sono espiritual, que é a vivência do nosso espírito no mundo espiritual. Uma coisa interessante que eu descobri quando eu estava estudando e fiquei chocado, Amelinha, é que eu estou introduzindo bem rápido, porque é tanta coisa para falar, mas estou introduzindo para a gente entrar no tema. É que a gente vive 30% ou mais da nossa vida sonhando, dormindo. Ou seja, por exemplo, a Amélia, ou quem tiver aqui, não sei, Amélia, eu vou entregar a sua idade, mas eu não sei o pessoal. Quem tem 50 anos, claro que quando vai subindo acima vai aumentando mais, mas quem tem 50 anos, né, você tem 36 anos de vida vivido. Os outros que você tem, cadê, gente? Eu anotei, em algum lugar aqui. Para poder não fazer... aqui. Quem tem 50 anos de idade, elas vivem 16 anos da sua vida dormindo. Ou seja, 16 anos da sua vida você passou dormindo. 54 anos da sua vida, né, você passou... 54 anos, gente? O que eu mexi aqui? Eu fiz uma alteração aqui, né? 54 anos. 34 anos da sua vida é o que você viveu mesmo lúcido, ou seja, acordado. Traduzindo, grande parte da nossa vida a gente passa dormindo, Amélia. Por quê? Porque essa parte que a gente passa dormindo, a gente está aprendendo a morrer. Vou dar o silêncio para aquele baque. Ô, Betinho, interessante, à medida que a idade vai chegando, né, que a pessoa vai amadurecendo, a tendência é cochilar, né, tirar aqueles cochilos. Dormir mais. Dormir mais. E muitas vezes a gente dorme acordado também. Viu? Acho que essa pesquisa do tempo de sono leva também em consideração esses cochilos que a gente dá e que a gente sonha. Né? Muitas vezes você está cochilando
e você vê vulto à sua volta, né? Ou então, Isso, a gente vai estar falando sobre isso. Ah, a gente vai estar falando. Mas pode falar, que a gente vai estar. É bom que a gente já cola com o que você vai dizendo. Pode falar. pois é, então, a gente entra em estado de sonho, né? Esses momentos, esse Isso. momento de cochilo, né, em que você está, né, num pré-sono, né? Numa Isso. pré-consciência. Então você Isso. entra em estado de sono e sonha, né? Nós sonhamos muito. Sonhamos, e o sonho é o quê? É uma fantasia? É uma criação do nosso cérebro? O sonho é uma ideia, um desejo reprimido, como dizia Freud, né? Aí Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 402, ele diz que o sono é a consequência da emancipação da alma. No Livro dos Espíritos, né, no capítulo das questões 400 a 416, são todas voltadas para a questão do sono, onde os espíritos respondem a Kardec, né, todas as questões baseadas em sonhos. E aí ele vai falar desde aquelas pessoas que sentem cansaço, a fadiga, a questão dos pesadelos, as questões da emancipação da alma, né? E eu estava estudando muito porque Bo, por exemplo, e algumas pessoas que me mandaram questões, Amélia, tem problema sério de não lembrar o sonho. Por que será? Você não sonha? Mas todo mundo sonha, então por que não sonha? Né? Então eu fui dar uma pesquisada sobre isso, mas a gente vai estar falando já já. Então, Amelinha, o que você tem a dizer aí na sua partezinha da sua pergunta, porque eu perdi aqui. A sua questão é sobre... Durante o sono, deixa eu dar uma pescada aqui. Durante o sono, a alma repousa com o corpo, como o corpo. Isso, com o corpo. Você estava Quando a gente falando vai sobre dormir, isso. Quando a gente vai isso. dormir, a alma dorme junto com o corpo? É só o corpo? Porque assim, só para rapidinho, Amélia. Para Freud e para a ciência, quando a gente dorme, a alma dorme com o corpo. Até porque a ciência ainda está meio nessa questão da alma ainda aí. Ela não acredita muito. Então, quando a ciência acha que quando a gente dorme, o nosso corpo ele entra em estado de letargia, que é aquela sensação de morte, que a gente morre mesmo, gente. Quem tem medo da morte aí? Precisa ter medo da morte, não. Tu morre toda noite, criatura. Então, você está morto, que essa é a questão da morte, você está morto, você só não morre totalmente porque o seu espírito está ligado ao corpo, a gente vai falar por quê daqui a pouco, mas o seu cérebro fica acordado, é o que nos mantém vivo. O cérebro está ali desperto. Mas por que o cérebro está desperto? Porque o espírito está em conexão mental, né? O corpo fica fisiológico, fica ali, ele entra em estado de letargia, né? E a alma se desprende do corpo em um processo que vai entrando do sono até chegar nesse processozinho de transe. E tem uma faixa, um grauzinho aí que a gente tem que falar com muito tempo, porque tem que explicar direitinho com a ciência. Mas existe um determinado parâmetro que vai fazer com que você durma. Mas a ciência, né, Amélia, não acredita que o corpo, o espírito dorme junto. Ele acha que é só o físico ali. Os órgãos param, aí o cérebro vai organizar as memórias. Mas será que é isso mesmo? Vamos lá, Pois Amelinha. é. Eu vou falar um pouco sobre a visão espírita, tá? É Que só eu acredito. espírita, tá bom. A gente vai trazer o espírito Então, sim. então, nós somos espíritos e somos Ops, espíritos morri. imortais. Vou É ter. um pouquinho. Então, morreu, entrou em estado de sono. Então, o espírito é imortal, né? E o espírito Isso. está sempre ativo. Então, a resposta dos espíritos, essa questão é uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 401. Então, o espírito Uhum. não descansa, né? O espírito não descansa. Até porque, Betinho, o espírito tem o que fazer, né? Tem muito o Uhum. que fazer. Já que o sono está, o corpo, enquanto dorme, em estado de sono, para todas as atividades sensoriais, as atividades motoras, o corpo precisa refazer, né, as suas forças, né, a sua vitalidade. Então, nesse momento, o espírito, ele sai do corpo. O espírito que é ligado pelo corpo, pelo perispírito, ou pelo cordão de prata, não é isso? Isso. Então, no momento em que o corpo adormece, que o corpo dorme, como você falou anteriormente, o corpo dorme um pouco, né? O espírito sai do corpo. Há quem diga que ele sai no sentido horizontal e ele entra na verticalidade e vai trabalhar. Agora ele vai trabalhar de acordo com o seu dia a dia, né? Enquanto acordado, né? Então o espírito tem liberdade. Tem liberdade Isso. para ir para um mundo
né, puro, um mundo superior, e tem liberdade também para ir para um mundo inferior, a depender das suas ações e da sua vontade. Interessante, Betinho, falando de sonho, né? Às vezes a gente sonha e acorda assim. Tem gente que fala, eu nunca passei por essa experiência, graças a Deus. Olha, acordei como um zumbi, não é? Eu já acordei como zumbi. Não, nada disso. A fadiga, porque, né? Ao meu entender, o zumbi fica zumbido sem fazer nada, né? Porque tem muita, tem muita gente verdadeiramente que não faz nada, né? Que fica, né, assim, protelando para fazer as coisas, ainda que tenha o que fazer. E aí, durante o sono, o espírito fica ao redor. Fica por ali, ou fica na frente, ou fica atrás, ou fica... Isso. Respondendo... Pegando o seu gancho, Amelinha, para poder casar, porque a gente tem um tempinho curto, João, que está aqui com a gente, cadê? Deixa eu ver qual é a pergunta. Aqui mesmo. João, ele diz, toda vez eu durmo e acordo muito cansado. O que pode ser? Na maioria das vezes eu não lembro dos sonhos e quando lembro, são sonhos presságicos. Já eu respondo sobre a questão da lembrança. A Amélia falou a questão do cansaço, vou pegar o que ela disse aqui para ela também junto comigo. E aí ele diz, por que não me lembro dos sonhos, né? E ele diz quando não... João, que está aqui com a gente, ele diz que costuma não lembrar dos sonhos. E quando lembra, são sonhos presságicos, ou seja, de coisas que vão acontecer. E teve um momento que ele dormiu e ele acordou muito cansado. E tem gente que eu sei, assim como eu, acontece comigo, eu descobri por quê, porque acordam tão cansado. Um primeiro ponto na questão espiritualista foi o que a Amélia acabou de responder aqui, né? Que é a questão do espírito, que ele sai do corpo pelo cordão de prata, mas ele não sai de perto do corpo, ele fica ali, colado com o corpo, o medo dele é tão grande de ir para algum outro lugar, que ele fica ali. Então isso também influencia a pessoa até não lembrar do sonho, né? E também existem as pessoas, Amelinha e João, que quando saem do sonho vão para zonas de trabalho muito densas, e às vezes volta muito cansado, né? Gasta a sua energia. E existe também uma questão, já trazendo para a ciência, a questão de educação antes de dormir, que a gente vai estar falando no final da live, que faz com que você não tenha, né, essa sensação de cansaço, de fortalecimento quando você acorda. Você acorda cansaço, gasta como se tivesse corrido, parece que você dormiu cansado e acordou pior, né? Mas é porque uma questão de quantidade de sono é ideal que você não dormiu. Uma questão também do próprio cérebro, falta de alguns nutrientes, que eu não sei se eu anotei o nome, mas é um nome muito complicadinho científico. Então, e tem a questão espiritual, que o seu espírito ele não saiu de perto do seu corpo. Ele saiu, mas ficou ali, porque o medo de ir para distante era tão grande que ele ficou ali o tempo todo olhando para você a noite toda. É como se você estivesse olhando para você dormir, velando por si mesmo. Ô, Betil, mas há também os espíritos puros, os espíritos superiores, enquanto encarnados. Vamos dar um exemplo aqui, Irmã Dulce, Chico Xavier, né? Então, esses espíritos, quando encarnados, durante o sono, eles vão aos mundos regenerados, aos mundos superiores, sabe? Para aprender mais, tá? Para conhecer mais, né? Para se aprimorar mais e para, assim, aplicar ao mundo encarnado enquanto acordado, né? Então, quando eles saem do corpo, né, eles seguem para o mundo espiritual, o mundo puro, né, o mundo de puro aprendizado, recebem, né, as instruções e voltam para o mundo para passar, exatamente. Agora, lá no livro Os Mensageiros, Betinho, tem um capítulo sobre sonhos que André Luiz relata de uma senhora que teve um contato com uma neta em desdobramento, na viagem astral, né, na viagem dos sonhos, do sono. Então, ela avisou a neta que a neta estava em más companhias, né? A neta, ao acordar, ela lembrou que tinha sonhado com uma cobra, né? E que esta cobra ela quebrava como vidro, né? A figura da cobra, às vezes a gente sonha com cobra, sonha com um outro animal, ou sonha caindo no espaço, ou voando, você sonhava muito, viajando. É uma simbologia, né? Na verdade, aquela
representava as más companhias, né? A avó tentou alertar e alertou através desse sono, né? Então, isso acontece muito, da gente sonhar, né? E da gente ter símbolos, né? Através desse sonho. Olha, por que que eu sonhei com água límpida, né? Por Uhum. que que eu sonhei com água límpidas ou por que que eu sonhei trabalhando no socorro aos enfermos, né? Então, Isso que eu tô até procurando aqui. Que eu então, tenho falando justamente sobre isso. Então, é uma realidade, né? Na verdade, Isso. João, mesmo não tendo lembrado, você sonhou Achei. sim. Então, Todo mundo ainda que sonha. nós... Sim, Uma colocação, aproveitando, porque é muito, gente, é tanta coisa para falar, eu fico na vontade, que tem tanta coisa, é um assunto muito gostoso. a Eu posso gente até tem um voltar tempinho sábado para a ainda. gente estar falando sobre isso também. Mas olha, há 3.000 anos, Abelinha, até antes de Cristo, 3.000 anos antes de Cristo, foi encontrado registro de sonhos colocados em placas, escritos em placas, né, em Nínive, que está em exposição em um museu, falando dos sonhos, né? Porque naquela época o estudo e o cuidado dos sonhos era muito grande, gente. Porque, como a Amélia falou, sonhos são simbologias. Não significa que você sonhar com a cobra significa que você vai ter uma traição ou que você vai ter uma gravidez. Você tem que analisar como Jung, que é um dos grandes estudiosos, né, segundo a psicanálise, da questão da... Cadê, gente? Os É neuro... a questão do Da, inconsciente, né? da psicanálise. É o neuro. Tem um nomezinho, gente. É porque eu tenho tanto papel aqui com tanta informação. Neurocientista também, psicanálise. Ele fala justamente que os sonhos, né, eles são. Muitos são metáforas. Claro, isso eu estou pegando na parte da ciência. Né? São metáforas que diz muito sobre nossa personalidade. Então, o importante, ele diz até que é muito importante. Tem gente que não liga, é só um sonho. Não. Você sonhou, tem dificuldade de sonhar, pegue um bloquinho, coloque perto da cama. Acordou de madrugada para beber água, fazer xixi, anota o que você sonhou e pega o ponto principal. Não precisa lembrar de todo o enredo, não. Qual foi o ponto principal, como a Amélia disse? Se você sonhou com 20 coisas, mas na sua mente o que mais estava presente era um violão. Então escreva lá, o violão, tal cenário, tal disso, e a presença muito grande do protagonista era o violão. No outro dia, você vai analisar, né, o que aquilo está referindo à sua personalidade. Porque o sonho, né, essas mensagens, essas imagens, esses protagonistas dizem muito sobre a gente. Freud também diz, e a ciência diz, que a gente não sonha com aquilo que a gente não conhece. Então, até as pessoas estranhas no nosso sonho, a ciência diz que são pessoas que a gente viu na rua e guardou memória. Mas aí a gente já sabe, né, Amélia, que o Espiritismo fala que essas pessoas são pessoas ligadas ao nosso passado, que voltam no sonho para poder, né, estar com a gente ali presenciando. Tem gente, né, que, segundo Freud, né, e o Jung, ele diz também que a gente sonha muitas vezes com o corpo de homem ou com o corpo de mulher. Eu, homem, me sonho às vezes com uma mulher. E tem mulheres que sonham com um corpo de homem. Quando isso acontece, segundo a ciência, é para você mudar o seu comportamento, como você anda vendo. Às vezes você é muito rude e necessita de uma sensibilidade feminina. E o mesmo com a mulher. Então, é isso que diz a psicanálise, porém, né, a gente trazendo para o espiritismo, pode ser uma roupagem de uma vida anterior que você pregava. E o que acontece? Às vezes, quando você vai visitar alguém que você conhece no mundo espiritual, que tem muita afeição, você volta porque o seu perispírito é plasmático, você plasma aquele corpo que você tinha numa vida anterior para se apresentar para aquela pessoa. Porque talvez, se ela te ver como você é agora, ela não vai te reconhecer. Tem videntes que dizem, tem gente que tem essa capacidade de perceber de desdobramento, dizem que quando vê a pessoa, eu, Beto, por exemplo, do outro lado, o meu espírito, a forma é totalmente diferente. Pode ser muito mais belo, diante do que talvez eu seja na minha essência, ou pode ser totalmente monstruoso. Então, às vezes, uma pessoa bela que a gente vê com um corpo lindo, uma mulher bela, talvez do outro lado parece uma mendiga, né, quando você encontrar com ela, pela forma como ela conduz a vida dela. Então, o sonho ele tem uma influência muito grande. Então, e na Bíblia, a gente também tem relatos justamente de sonhos muito importantes, como de José, quando ele viu o anjo, né, de Jacó, tem o de João, também com a questão do Apocalipse, né? E outros sonhos, né, que estão relatados na Bíblia, que tiveram um grande propósito de revelação. Porque o sonho ele tem algo a nos revelar. Pode ser um presságio, como o João está dizendo, ou pode ser a questão de
um alerta para você. O que aquele sonho está querendo me dizer? Porque sonhos não são relativamente inúteis. Sonhos têm uma função. Né? Então, essa na questão científica, psicanálise, que eu dei uma resumida aqui agora, aconselho dar uma lida, né? Que é muito bom vocês entenderem. Mas a questão científica ou espiritualista, como a gente vai trazer agora, é a questão espiritual. Só um instante, deixa eu fazer uma contribuição. As comunidades indígenas, né? As tribos indígenas, eles observavam os sonhos dos membros da comunidade e também, mais particularmente, os sonhos do pajé, e eles projetavam o futuro na visão desses sonhos. Achei muito interessante essa contribuição. E Yang, você acabou de citá-lo, ele fala também que os sonhos, eles são projeções, né, do eu no outro, né? Então, quando a gente sonha com o pai, com a mãe, com um amigo, né? Então, para ele, você está fazendo projeções da sua personalidade, né? Com com o outro, com aquele que você sonhou, né? Então, o inconsciente, o seu inconsciente está muito projetado no inconsciente do outro, né? É uma das contribuições de Yang. Isso. Ele diz também, Amélia, o Yang, que a gente precisa fazer um arcabouço teórico de nossos sonhos. Tem muitos psicólogos, não sei se tem psicólogo aqui com a gente, mas os psicólogos trabalham muito com isso. Eles pegam um sonho para poder desvendar a personalidade daquela pessoa e ajudar a amarrar as informações para trazer algo que vai ajudar aquela pessoa. Então, os psicólogos eles fazem esse trabalho porque é justamente pela psicanálise que analisam sonhos. Existe o desdobramento na doutrina espírita, vou agora falar um pouco da doutrina espírita. Quando a gente dorme, gente, o nosso corpo se desprende, como a Amélia falou do cordão de prata, do nosso corpo. Porque a gente sabe que a gente não é só corpo. Isso é matéria, a gente só está usando isso aqui para experienciar na Terra. Mas o nosso espírito, ele é, né, do mundo espiritual. A matéria é como se fosse uma prisão para o nosso espírito. Então, às vezes a gente fica uma agonia, uma angústia muito grande. Então, a gente precisa dormir, justamente até um presente de Deus, para que a gente possa ter esse momento de liberdade e deixar o nosso espírito respirar. Porque o que acontece? A gente, né, fica muito preso no corpo e para o espírito é uma prisão muito dura para o nosso espírito, porque ele não pode manifestar todas as suas potencialidades. Então, no momento que a gente dorme, o espírito ele se desprende como um passarinho que abriu a porta da gaiola e ele dispara voando. É o nosso espírito. Então, esse cordão de prata vai fazer com que esse passarinho, também que é o nosso espírito, não dispare e não queira voltar mais. Aí, por isso que a gente volta, né, para o corpo que ainda tem. Se a gente cortar esse cordão que tem aí, a gente morre. Né? Por isso que tem pessoas que relatam que tem sonhos que às vezes está indo para um lugar tão longe, parece que vai ficando difícil de ouvir o ambiente, parece que vai sentindo sufocado, parece que vai perdendo a consciência, parece que vai ficando fraco e aí volta rápido para o corpo. Por quê? Existem planos espirituais muito elevados que, por mais que você seja elevado, se você for muito atraído para esse ambiente, você pode romper o seu cordão de prata e você pode desencarnar dormindo. Então, é por isso que você volta rápido, tem esse hábito. Às vezes acontece algo para você se assustar e voltar rápido, porque senão você corta esse cordão, né? Então é o que nos mantém preso ao corpo. E o que acontece também, gente? Eu vou aproveitar, Amélia, por causa do tempo, né, que passa rápido, gente. E vou casar algumas questões aqui com uma que eu vi aqui, né, para a gente estar respondendo isso, que a gente vai casando no bate-papo. A Mariane, que está aqui, ela disse por diversas vezes ao longo da vida, tem o mesmo sonho. Meu amigo também. Sonha há anos, brigando com o irmão dele. Alguma explicação? Né, ela diz aqui. Eu vou casar com mais outras perguntas que tem aqui. Cadê? Aqui. Marta Moura disse... Né, eu resumi, viu, Marta, a sua pergunta no privado aqui do NEB. Fico na dúvida se sonhos são reais. E às vezes ela diz que ela sonha com alguém aparecendo no sonho dela e pedindo ajuda. Inclusive ela relata uma situação de que uma mãe desencarnada pediu a ela para um homem, se não me engano, não foi, Maria,
Marta, que aparece para ela, ele estava numa situação muito difícil, numa condição muito difícil, um ambiente muito difícil, mas pede oração. Ela ora por ele, depois ele volta agradecendo. E aí ele pede que ela avise ao filho, a Marta que está aqui com a gente, que para ele sair dos caminhos errados que ele estava, porque aconteceu algo ruim. Ela não parece que não conseguiu avisar e ele acabou desencarnando esse rapaz. E aí ela ficou perguntando se ela tinha que fazer alguma coisa. A Alessandra, que eu não sei se ela está aqui com a gente no bate-papo, ela também me perguntou. Ela fez 2 questões. Uma acabou ficando no meu WhatsApp. Alessandra, desculpa, mas eu volto no sábado e respondo, tá bom? Ela disse que teve um sonho em que a tia dela que se suicidou, que é recentemente, apareceu para ela. E ela gostaria de saber se ela gostaria de alguma coisa, essa tia dela. E ela fala também que se tem alguma coisa a ver com o fato dela não falar com a sobrinha, ou é o sobrinho, né? E aí, deixa eu ver se tem mais algumas questões. São só essas aqui. Então são 3 pessoas que acabaram de falar que aparecem pessoas nos sonhos. Então, gente, o sonho, a gente sabe que o nosso espírito sai do nosso corpo. E quando sai do corpo, a gente tem contato com pessoas do outro lado. Né? São pessoas mesmo. Essas pessoas podem estar vivas ou podem estar mortas. Pessoas vivas, né, que estão ligadas no seu cordão de prata através do desdobramento, né? Você está sonhando, seu corpo está ali, mas o espírito está vivenciando aquilo e a gente se encontra por questão de afinidade. Existem espíritos que, por acaso, né? Eu conheço a Melinha, eu estou lá do outro lado do mundo desencarnado. Eu aproveito do sono, porque o sonho, a gente realmente está no mundo espiritual, e aí eu vou aproveitar para falar para a Amélia para dar um aviso. Amélia, avise, é fulano, isso e isso. Só que muitas pessoas, né, às vezes não dão crédito e algumas coisas acontecem. Existem 2 fatores aí. O primeiro, pode ser influenciado pelo seu psicológico, por uma questão de uma emoção que você não resolveu com essa pessoa, ou pelo fato de você ter tido um trauma aí que mexeu muito com você, o fato da morte, ou o fato de ser uma pessoa muito querida e você ainda não aceita a morte dela, ou coisa do tipo, que isso é o que diz a psicanálise. Então volta com memórias do seu subconsciente, trazendo aquela pessoa para te confortar. E tem a questão realmente do espírito da pessoa pedindo ajuda, porque ela se encontra realmente em um lugar difícil. E como ela encontrou em você o único meio de trazer essa mensagem, então vai ser você o responsável de tentar ajudá-lo, né? Então, realmente pode ser... Aí você que tem que saber o peso da coisa. Você anda pensando muito nessa pessoa? Se você não anda pensando muito nessa pessoa, ou se a situação não te traumatizou, então descarta a questão da psicanálise. Se é uma coisa que surgiu do nada, então pode saber que do nada não tem nada, né? É uma questão de realmente comunicações. Porque a gente se encontra assim com pessoas do outro lado. As pessoas não se acabam, gente. Essa ideia que as igrejas pregam de que morreu, acabou, ou que é apenas imaginação, não é. Freud, por mais que ele ajudou muito nessa questão, ele tinha o desconhecimento da ciência espiritualista que a gente tem hoje. E existem comprovações, viu, Amélia? Que é justamente a ciência estuda o sono consciente, que eles não chamam sono consciente, eles chamam de sonhos nítidos, eu acho, que eles vão falar, eu botei aqui, mas eu perdi. São sonhos lúcidos, pronto, sonhos lúcidos. A ciência já fez uma pesquisa, já fez comprovação que existe o sonho lúcido. Quais são os sonhos lúcidos, Amélia, que a gente já conhece muito bem? Desdobramento, que é quando você se desdobra, você vê o seu corpo, você sabe que você está dormindo, você sabe que você está no mundo espiritual, você sabe o que você está fazendo, você tem plena consciência do que você está fazendo, você comanda os seus sonhos, inclusive, né? Você sabe o que está acontecendo, você conduz tudo e volta quando você quer. São sonhos lúcidos. E esses sonhos lúcidos é classificado com REM, que é o... resposta dos movimentos dos olhos, né? Que é uma frase até em inglês, que eu botei aqui também, que ele vai falar que é o Rapid Eyes Movement. Corrijam aí os universitários, que é o movimento rápido dos olhos. A ciência descobriu que quando ele fala com a pessoa e consegue induzir essa pessoa a isso, ela consegue ser lúcida no mundo dos sonhos, né? É o que acontece com a gente, só que quem é lúcido, que é muito raro, é raro assim, só quem realmente tem essa capacidade, são muito poucas as pessoas que predispõem a isso, mas 90% de nós sonhamos e não sabemos que estamos sonhando e acreditamos no sonho, por isso que a gente se desespera nos pesadelos. E existem essas pessoas de sonhos lúcidos que são os desdobradores, né? As pessoas que se desdobram e que a gente pode trabalhar isso. E o que acontece, Amélia? Vou responder uma outra pergunta que é da Tami, que está aqui com a gente, da amiga dela, que a questão
dos pesadelos que uma amiga dela teve, que ficou com a paralisia do sono, que é a catalepsia, que é aquela sensação de morte. Você acorda, você grita, você vê vulto, você ouve vozes, mas você não consegue fazer nada. Você fica travado em cima da cama e demora um tempinho para você voltar. O que é isso? Né? Segundo a Idade Média, a Mesopotâmia, eles acreditavam que eram bruxas, eram demônios, que eram os sucubis e incubus, né? Que são os demônios dos sonos, que ficavam em cima da pessoa, sugando a energia. Na doutrina espírita vem trazendo a versão dos espíritos, pessoas mesmo, que está incitando você a atos promíscuos do que você gosta, né, para sugar a sua energia vital através da energia sexual, né, estimulando ao sexo, estimulando ao medo, e vai sugando a sua energia no momento do sono. É um vampiro, entre aspas, né? Então, só que a psicanálise também fala que é um estado que o seu cérebro, você acorda, mas o seu cérebro acha que você está dormindo e te mantém entre o sono e esse momento de acordar. E a ciência diz que é o melhor momento do mundo para você voltar a dormir e ter o sono consciente. Só que a gente se apavora, começa a entrar em desespero, em pânico, começa a se bater, não consegue, e você faz com que o seu cérebro corte esse momento e você acorde. É o momento que a sua alma está entre o corpo e o mundo espiritual, e é o melhor momento que, se você tiver equilíbrio, você consegue ter plena consciência. Né? Que é justamente a resposta que é respondendo a minha questão que eu vou falar sobre, que eu falei aqui da emancipação da alma e viagem astral. A viagem astral é justamente quando você desdobra do seu corpo e tem essa consciência. Tá bom? Amelinha, como ter uma experiência feliz no mundo espiritual durante o sono? Eita, Beto, deixa eu falar. Eu acho que primeiro a gente não ter a felicidade como uma obrigação, sabe? A gente não querer tê-la, sabe? Eu sou obrigada a ser feliz. A gente não se obriga, né? Então, a felicidade é um estado que eu acho que deve estar associado à realização do desejo, à realização do prazer, né? A querer ser feliz. E isso vai depender também do seu estado moral, né? Do seu estado, da sua saúde espiritual, da sua saúde física, né? Então, mais especificamente da sua moral, da sua qualidade moral. Porque aí vem todo o processo em que você, assim, como que se diz? A direção que você dá na sua vida, né? Através das suas atitudes, das suas escolhas, né? Então, você segue, você traça, sabe, o alcance da felicidade, que é a paz, que é o encontro com Cristo, né? Com o verdadeiro Cristo, com a verdadeira paz, né? E isso a gente vai exercitando, aprendendo a exercitar, né? A busca da felicidade a cada dia, né? A cada dia a gente possa, né, para buscar a felicidade com os nossos mais próximos, com nossas relações. Então é isso, sabe? A felicidade é para todos nós, né? Todos nós vamos ser felizes, todos nós somos felizes, temos momentos felizes, ela existe, né? E ela nos enche de paz, né? No momento nós estamos tristes por causa dessa pandemia que está acontecendo, né? Mas, oxalá, vamos alcançar um mundo regenerado, um mundo feliz, né? Quando tudo isso passar, a gente vai alcançar sim, porque está no plano de Deus. E você quer ver, Amélia, como que não é uma questão fisiológica, a questão do sono, sim, que uma pessoa cega, ela consegue sonhar e ver tudo plenamente no outro lado. Ela se enxerga, ela vê pessoas como são, ela vê cores, ela vê tudo. Ela só não lembra quando ela acorda, mas segundo alguns relatos, por exemplo, uma moça, ela aprendeu a fazer crochê no sonho. Ela teve um curso no sonho a fazer crochê. E aí ela nasceu cega. E aí os cientistas fazendo a pergunta, como é que ela conseguiu aprender? Ela disse, no sonho, uma pessoa me ensinou a fazer crochê. Então, como é que uma pessoa, né? A gente vê que é uma questão física que nos impede, mas o nosso espírito, ele tem plena consciência. E outra coisa, você sabia que 12% da população mundial sonha em preto e branco? É verdade.
A ciência comprova que 12% das pessoas sonham em preto e branco, principalmente as pessoas que tiveram mais contato com a TV preta e branca. Então elas não sonham com cores, elas sonham em preto e branco. E as pessoas que sonham com cores são as pessoas que têm mais capacidade de ter esse sonho lúcido, porque são sonhos mais fantásticos, cheios de cores, cheios de fantasia. São as pessoas que têm esses sonhos mais lúcidos. Eu, por exemplo, tenho uma capacidade muito de lembrar dos meus sonhos, né? Eu sonho muito e eu tenho facilidade de sonhar com... E eu também tenho a questão muito do sonho fisiológico. O externo influencia muito, né? E o psicológico influencia muito nos meus sonhos. Se eu ver uma barata, né, durante o dia e ver um elefante e depois eu vejo um ketchup, eu sonho com uma barata comendo uma pizza de elefante, entendeu? Então eu tenho muito isso, eu tenho essas confusões assim, que é a mente criativa, né? Uma outra coisa, gente, que eu vou estar falando aqui é sobre a narcolepsia, que é uma perturbação neurológica crônica caracterizada pela diminuição da capacidade de regulação do ritmo de sono e de despertar. Eu resolvi trazer isso, Amélia, porque muita gente tem dificuldade de dormir durante a noite. Acorda muito e tem os sonos todo interrompido, como eu, por exemplo. E eu descobri que isso é uma questão patológica, é uma questão não vou dizer que é uma doença, né? É uma doença que não, é uma coisa que não tem cura, mas você pode tratar através de uma educação. Eu fiquei triste porque não tem cura, mas influenciado pela questão fisiológica, hereditária ou por acidentes ou traumas. Como eu já tive muita pancada e já tive alguns traumas, então talvez o que influencia muito do meu lado é uma questão psicológica. Então, gente, é muito importante que quem tem esses sonos interruptivos busque a meditação. A meditação, gente, vai ser um meio de te fazer também lembrar os sonhos. Prece antes de dormir, meditação, respiração e reprogramação mental. Tá bom, gente? Toda vez que você for dormir, você fale consigo mesmo: eu vou ter um sonho lúdico, eu vou me lembrar dos meus sonhos, eu sou o responsável por comandar os meus sonhos. Dê ordem para você, porque a gente não tem esse hábito de se preparar antes de dormir. Então, se dê ordem, ordene o seu cérebro. Vai fazendo este exercício, que é isso que os cientistas eles falam. As pessoas têm que dar ordem para si mesmo, que elas vão conseguindo desenvolver esse sono lúcido, né? Então você vai dando ordem, coloca o bloquinho, vai identificando quais são os seus sonhos, né? Porque todo mundo sonha. Todo mundo, não tem esse que ninguém sonha, todo mundo sonha. Mas um ou outro, né, devido à questão do peso do corpo físico, o fato de seu espírito estar perto do seu corpo, faz com que você não sonhe, né? Ou tem mensagens que os espíritos te dão, mensagens muito positivas, mas você é obrigado a esquecer por uma questão mesmo talvez eu não vou dizer mérito, né? Porque o que acontece também? Tem pessoas que querem muito lembrar dos sonhos e aí acabam vendo, né, o seu sonho você num lugar muito feio, ajudando em um trabalho espiritual, mas aquilo te assusta. Por isso que muitas vezes é bom a gente não lembrar. Gente, voltando novamente, que eu sei que é uma pergunta que volta muito. Sonhar com pessoas... Oi. Só uma contribuição. Que eu tô olhando Muita gente antes de dormir também janta, né? Se alimenta. Isso, eu ia falar também, isso. Né? Então, quando você como é que se diz? Se alimenta, né, com esse manjar à noite, então o organismo vai responder, né? E certamente isso. você não vai dormir. Que é do sonho fisiológico. Exatamente. Aconteceu comigo 3 noites atrás. Eu comi uma pizza, 2 fatias enormes de pizza, que é pizza bem generosa, e eu botei muito ketchup, né? E aí eu comi. Primeiro o pessoal ficou chocado comer pizza com ketchup. E eu falei, gente, a gente come no Brasil pizza com ketchup, o que é isso? E aí eu comi. Gente, quando foi de madrugada, eu tive um pesadelo horrível de uma mulher com uma faca em cima de mim. E aí eu gritei, eu sei que eu acordei a casa toda, até os cachorros. E aí quando eu acordei, todo mundo no quarto perguntando o que estava acontecendo, eu morrendo de vergonha, né? Mas eu acordei, né, a casa toda e os cachorros. Então, o que acontece? Comer também pesado antes de dormir, como a Melinha disse, influencia o sono fisiológico. Você vai ter pesadelos, não é porque é aquela imagem, é o seu corpo reagindo àquilo que você comeu. Tá bom? Exatamente. Vamos para outras perguntas, porque o tempo, gente, para não cortar a live. Vamos lá. Surfista Zen, ele pergunta:
todo sonho é uma vivência espiritual. Eu acho que a gente já respondeu, né, Melinha? Todo sonho Isso. nem todo sonho é uma vivência espiritual, né? Existe uma questão emocional e fisiológica, mas vamos dizer que isso seja 40%. Os outros 60% são vivências espirituais. É o seu espírito vivenciando mesmo aquilo que você está fazendo. Por isso, tenha atenção. Você tem costume de sonhar com o quê? Você sonha com coisas positivas? Tem mais facilidade de sonhar com coisas positivas ou negativas? Se for negativas, cuidado com como você está conduzindo a sua vida e os seus pensamentos. Se você só está sonhando com coisas negativas e com os lugares promíscuos, significa que o seu foco de vida está sendo esse. Então vamos mudar o padrão, porque os sonhos, né, a gente é atraído para o grupo que a gente tem afinidade, entendeu? Então cuidado. Berenice pergunta, a pessoa cega sonha com o quê? Né, já respondi aqui a pergunta dela. E Nádia pergunta, por que são diferentes os sonhos, né? E também já respondi a questão da paralisia do sono, que é a questão da catalepsia. Nádia pergunta por que são diferentes. Porque são vivências, né? Todos os nossos sonhos, eles vão mudar de acordo com o padrão da situação, do momento que você está, né? Se você faz uma prece antes de dormir, se você se prepara, se interioriza, né? Você desliga a TV mais cedo. Gente, outra coisa, não fiquem com isso antes de dormir. Isso vai te influenciar negativamente demais. Vai dormir, desligue o celular 1 hora antes, 30 minutos antes. Não fique com seus olhos no celular. Por quê? Porque a luz do celular vai influenciar a sua glândula pineal, que vai fazer com que você não libere o hormônio do sono com muita facilidade. E quando você for tentar dormir, você vai ter muita facilidade de ter insônia. Pessoas que sofrem de insônia são pessoas que ficam muito tarde com a luminosidade nos olhos, né? Então, cuidado com isso aqui, que além das mensagens que você vai ver, do conteúdo que você está vendo antes de dormir, vai te influenciar feio. Então, cuidado. Tá bom? Porque prece, meditação, o melhor mecanismo para você lembrar do sono, dos sonhos, prece e meditação. Respiração antes de dormir e reprogramação mental. Vou dormir, ou vou sonhar, vou ter bons sonhos, eu posso comandar, porque é você, gente. Você vai deixar as questões externas influenciar você, você encarnado aqui agora, vai deixar as pessoas ficar mandando em você, bater em você? Não, né? Então, porque no mundo espiritual, quando o seu espírito sai, que é a sua verdadeira casa, a sua verdadeira identidade, você vai deixar os fatores externos te influenciar. É o momento, gente, a gente passa grande parte da nossa vida dormindo, que é justamente ensaiando para a morte, né, como os espíritos falam. Né? Esse momento que a gente está no mundo espiritual é o momento que a gente está aprendendo a se acostumar lá e cá. Então a gente fica nesse meio termo aí, ó. Então a gente passa esse momento aí justamente aprendendo a morrer. A gente tem tanto medo da morte, mas a morte a gente morre todas as noites. Né? Então é a mesma coisa, não tem diferença. Não tem aquele sono que você não consegue fechar o olho e ficar, ai meu Deus, eu quero ficar acordado, não consigo. É a mesma coisa do sono da morte que as pessoas falam. Então, tirando casos de dores, de acidente, né, Amélia? De facadas e coisa do tipo, de fogo, que é uma coisa muito mais violenta, aí realmente vai ser com dor. Mas as mortes mesmo, é um sono, você, ó, puf, dormiu ali e morreu. Por quê? É justamente isso. Então, muitas pessoas até dormem e não acordam mais. Então, justamente isso. Prepare-se antes de dormir. O sono não é brincadeira, não é fantasia. Você se encontra com pessoas que já morreram mesmo, pessoas que estão vivas mesmo, né? Você se reencontra. Essa é a felicidade. Você reencontrar um parente, uma tia, uma avó que já faleceu. É a forma de Deus dizer assim, olha, a vida não terminou. Então vocês estão se reencontrando para saciar essa saudade que você tem dentro do seu peito. Ou, por exemplo, a gente está com duas pessoas distantes, mas elas têm uma ligação uma com a outra. Elas sonham com as duas porque o que acontece? Quando o corpo, né, físico fecha, é o que os espíritos fazem? Estou com saudade de fulano, vou encontrar com ele ou com ela agora. E aí você se encontra por questão de afinidade e aí vão fazer o que for fazer no mundo espiritual. Quando você sonha com pesadelos, que pode ser uma questão fisiológica ou o seu psicológico te dizendo alguma coisa, de alguma coisa que você está conduzindo ou precisa acordar consigo mesmo, pode ser realmente uma perseguição do mundo espiritual, de pessoas que você fez algum mal e que querem se vingar de você. E o que você faz quando você tem um sonho lúcido? Calma aí, meu irmão, vamos conversar, paz e amor, muita luz para você. Então, a gente não tem que ter medo.
acordou na paralisia do sono, acordou na cama naquele momento que o corpo congelou, não entre em desespero, controle a sua mente e fale, não, eu estou bem, respira, se puder faça uma prece e tenta dormir de novo, que é capaz de você ter um sono lúcido e você conseguir ver coisas fantásticas com mais consciência do que está acontecendo como se estivesse acordado. Tá bom? Roberto, Roberto, e na maioria das vezes a gente não lembra das companhias que a gente tem, mas a gente tem o tempo todo. Não sei se você já passou por a experiência de você ter uma dívida, você precisa pagar uma dívida e você não tem o dinheiro naquele momento, né? E no outro dia, de alguma forma, o dinheiro surge para você, né? Com uma Isso. facilidade. E aí a gente se pergunta, mas como foi, né? Eu não sei como, mas você pediu anteriormente, né? Você pediu a Deus anteriormente essa ajuda. E, na verdade, quando você dormiu, os seus amigos espirituais o ajudaram, né? Eles já sabiam da necessidade. Foi Isso. pedido durante o sono, durante os contatos, né? Os irmãos espirituais, os parentes, o mentor espiritual, né? Então, eles estão à disposição para nos auxiliarem. Nos Isso. auxiliam, né? Nos auxiliam e a gente não tem o dom, né? Dessa percepção, dessa clara audiência e clarividência para poder confirmar a presença deles durante a noite. Mas é Isso. maravilhoso, né? Uma Isso. Eu tô olhando experiência. aqui, Amelinha, os comentários para ver se tem alguma pergunta, alguma coisa. Tem mais relatos, né? Opa, deixa eu descer aqui. Eu tô falando por causa do tempo, que a gente daqui a pouco a live encerra, ela vai dar o tempo dela, né? Já estamos 50 minutos, passamos até um pouquinho. A Amélia disse que, gente, tenho sonhado perdendo minha bolsa. O que que essa bolsa significa para você, Sinara? Tem que dar uma pesquisada aí, qual é o significado psicológico disso. Pode ser, porque bolsa, vamos fazer aqui uma dedução. Bolsa é algo que a gente guarda, algo muito precioso. A gente guarda documento, guarda fotos, guarda alguma coisa. E a gente segura, né? A bolsa é algo que a gente segura para segurança. O que é que você tem medo de perder, que você tem muita segurança, né? Que você guarda ali dentro? Vamos supor que é algo que você está guardando que você não queira liberar, ou que pode estar para perder. Então, você tem que fazer uma dedução aí do que pode ser, porque bolsa se relaciona com É um questão de objeto segurança. pessoal, né? É um objeto Isso, algo pessoal. pessoal. Luciana diz, eita, então eu vivo um sonho constante, porque eu cochilo e já sonho com algo e escuto vozes. A gente tem essa facilidade de desdobrar. Eu sei que eu sumi aqui, gente, mas é porque eu tô lendo aqui. Ah, Ana Maria, será que Sinara respondendo Ana? Deixa eu ver aqui mais. Vamos lá. João disse que em 2018 ele sonhou com uma barragem que se rompe e eu vi aquela água muito límpida, mas quando eu podia ver, não podia ver nada, vi as pessoas se afogando. Aí ele está dizendo aqui, relatando o sono. Deixa eu ver aqui Interessante. mais. Lúcia diz, pouco depois que meu pai desencarnou, eu me encontrava com ele em sonho. No sonho eu estava consciente do que eu era, que era um encontro com espíritos. No meu caso, eu estava em desdobramento. Tá vendo? A gente tem essa consciência, né? Deixa eu ver mais. E Luciana disse que já sonhou muito em preto e branco. Mateus diz, amigo, é quando você está preso no sonho e não consegue acordar. Isso, é aquele momento que o corpo para, né, a catalepsia, que você fica tentando gritar, você quer correr e não consegue. É o momento que você está voltando para o corpo, é o espírito que fica tentando acoplar com o seu corpo, mas fica entre corpo e espírito. E aí é o melhor momento para você se acalmar e tentar voltar a dormir, para você se desdobrar e ter consciência no mundo espiritual. Aí você vai saber de tudo mesmo. É Roberto, isso, e com gente. relação. É por causa Roberto, do tempo, minha linha. Só um pontinho. Porque a gente vai fechar a live. é verdade. É porque com relação a isso, veja com ele as faculdades mediúnicas que temos, entendeu? Aí, Isso. né, são várias as faculdades. Então, acontece de quando acordar, tá dormente o braço, tá dormente a perna, né? E aí, às vezes, a pessoa se desespera, né? O que está acontecendo Isso. comigo? E, na É o verdade, cérebro. são Que é a sensação de morte, né? É o sintomas. processo de letargia que o corpo fica quando o cérebro ele dá essa descansada aí, né? E, gente, quem quiser entender mais sobre o sonho lúcido, tem o filme com o nome Inception, né, de Leonardo DiCaprio, que ele vai justamente, é um momento que ele fica vivendo sonhos para descobrir coisas no subconsciente das pessoas.
né? É um filme muito interessante. É confuso, porque realmente se trata de sonhos. Logo quando eu assisti eu achei muito confuso, mas depois que eu fui entender que se trata de sonho lúcido. Você tem que entender o que diz o filme primeiro antes de assistir, porque eu assisti sem saber disso, achei muito confuso e agora eu entendo por quê. Porque é justamente esse sonho lúcido dele entrando no subconsciente para descobrir coisas, né? Desvendar sobre a personalidade da pessoa e segredos. Então a gente tem essa capacidade. Gente, eu sei que o tempo é muito curto, né? O Caio está dizendo que o nome do filme é A Origem. É isso mesmo. Então pesquisem lá, talvez tenha na Netflix, A Origem, com Leonardo DiCaprio. Gente, o tempo é curto, né? Eu gostaria de ficar aqui com a Amélia batendo muito papo, mas a gente tem um tempo muito curto. Mas sábado a gente pode estar voltando para falar do assunto aqui, eu posso estar voltando no Espiritismo Responde. Quem quiser saber mais do assunto, pode mandar questões que a gente vai respondendo, né? E eu fico muito feliz de ter tido vocês aqui conosco, né, Amélia? Para bater esse papo bem legal. É um assunto muito interessante, muito rico, tem muita coisa para se falar, né? A gente tentou dar uma resumida da maneira que pudemos aqui, né? Mas eu agradeço muito. Tá bom, gente? Eu agradeço também, viu, Betinho? Eu vou fazer a prece final, porque eu quero salvar essa live. Se cortar, a gente tem que dividir lá no YouTube. Então a gente vai tentar publicar essas lives no YouTube. Já temos 3 salvas, eu vou organizar aqui com o Bo para a gente ver como fazer, tá bom? Então vamos convidar você a fechar os seus olhos, né, que está assistindo. Vou colocar uma musiquinha tranquila para fazer a gente entrar no clima, né? Vamos respirar e fechar os nossos olhos, tá bom? Querido Deus, amigos espirituais, Jesus, mestre e amigo, irmão, Maria de Nazaré, nosso anjo da guarda, nosso protetor espiritual. Obrigado por todas as inspirações que nos tem dado durante o sono. Gratidão pelo momento de despertar de consciência. Gratidão, Deus, por esse momento que utilizamos para poder estar perto de pessoas que já não estão mais conosco e de pessoas queridas que se encontram no mundo espiritual nos esperando vencer esse momento de prova que passamos aqui na Terra. Que possamos compreender, né, os nossos defeitos, as nossas mazelas, para que possamos interpretar da melhor maneira como nos transformar. Que possamos ser capazes de ouvir a nossa intuição, de ter consciência no momento do sono. Que possamos ter força para não ser e não ceder, né, às imperfeições e às atrações maléficas do outro lado, que insistem em nos assustar e nos aprisionar no medo. Que sejamos capazes de envolver com amor a nossa casa, a nossa família e todas as pessoas nesse momento. Muitas pessoas, por desespero, se entregam ao medo nesse momento atual que nos encontramos. Que sejamos capazes de envolver a cada criatura com amor. A caridade, chave essa da harmonização psíquica, possa ser a nossa chave e nossa arma do dia a dia. Que possamos ser cada vez mais empáticos, cada vez mais amorosos, compreensivos e ouvintes. Que sejamos capazes sempre de semear o bem. Que o amor de Jesus, que tanto nos ensinou o bem, esteja sempre forte em nossos corações, como um farol, iluminando os caminhos das pessoas que se encontram em trevas. Que sejamos capazes de tirar o cesto da ignorância de nossas cabeças e conseguir desvendar todos os mistérios que estão à nossa volta. Obrigado, Deus, por toda a oportunidade. Obrigado pelo bem que nos acontece diariamente. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Então é isso, gente. Gratidão pelo carinho de todos vocês, né? Gratidão. Um beijo no coração de todos vocês. Semana que vem eu tô aqui na quinta-feira com a Sinara, né? E sábado agora, amanhã, meu Deus, é amanhã. Amanhã eu tô aqui com vocês, batendo papo. Gente, eu esqueci que amanhã é sábado. Batendo papo com vocês. Opa, a live já vai encerrar, temos alguns segundos. Beijo no coração de vocês. Beijo. Boa, tira o print aqui, vamos lá, Melinha. Tira o print aqui, gente. Congelou. Tirou? Beijo, gente. No coração de vocês. Uma noite abençoada. Não vai comer feijoada, né, Melinha? Não como feijoada antes de dormir. Pelo amor de Deus. Oração antes de dormir. Coloca o bloquinho. Meu bloquinho não tá aqui, mas eu sempre coloco um bloquinho perto da cama para anotar os sonhos.
Gente, meditação, faça. Parece besteira, mas meditação não é só bom para os seus sonhos. É bom, né, Amelinha, para equilibrar a sua vida, te manter no momento presente, te ajudar a combater a ansiedade, te fazer harmonizar mais as suas ideias, vai te fazer muito bem. Meditação, respiração, desligue do celular, nada de ficar ativando sua glândula pineal, fazendo que a coitada fique lá trabalhando achando que é dia, né? Nada de luminosidade na coitada. Beijo no coração. Até amanhã. Tô aqui com vocês. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Betinho. Tchau. Obrigada, velhinha. Obrigada.